Mas sabe MP3? Lembro demais, eu queria ter um na época. Esse meu amigo, esse Paulo, ele queria ter um na época. E aí ele não tinha dinheiro pra comprar, porque era caro pra caramba. Só que aí ele começou a ver que esses produtos não estavam vindo do Brasil. E aí ele começou a pesquisar de onde estavam vindo. E aí ele achou que conseguia comprar pelo eBay esse MP3 com valor muito mais baixo. E aí ele comprou. Aí quando chegou na casa dele, todos os amigos falaram, porra, mas eu quero ter também. Aí ele falou, então eu te vendo. Aí foi, vendeu pra um e foi lá e comprou. Ah, eu também quero. Ah, você quer? Eu consigo pra você. Quanto? É X. Aí ele comprava, mandava pra casa dele e falava, toma, tá aqui, seu MP3. E ele começou a fazer isso, ele começou a estudar sobre, né, esse modelo de venda. Mas antes de tudo, galera, eu te peço, tá? Para você que não é inscrito, fazendo favor para você se inscrever em nosso canal. O YouTube vai entender que isso aqui é um conteúdo legal e vai recomendar para mais e mais pessoas. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo, não custa nada, ajuda a gente. Vem de família, a gente sempre fala isso, não é de fazendo quem vem de família rica, não, é porque a gente gosta de valorizar. A ideia do podcast é mostrar histórias reais, pessoas que mudaram de vida, né? Entender como que foi. Como que era a sua vida antes? Você veio, já nasceu muita gente, um berço de ouro, na com verdade, facilidade? Você veio do zero, fudido mesmo ou não? Como cara, é que era a eu sua não vida? posso, eu não posso falar que eu era bem fudido, mas eu era pobre. Por exemplo, eu estudei em colégio público, sabe? Eu fiz meu ensino médio todo, eu fiz em colégio público. E, inclusive, quando eu era mais novo, eu tenho uma cara assim meio de, não sei se é uma cara de nerd, mas, por exemplo, se você me olhar, você acha que quando eu era moleque eu era meio virado no samurai ou era mais estilo nerd? O que você acha de mim, assim? Quando eu era garoto, assim, com os 14 anos de idade. Você era meio doido, né? Eu era muito louco, cara. Eu era muito louco. Então, certeza. Eu era muito louco, assim, e graças a Deus não fui pra caminho errado, mas eu tive várias oportunidades de poder ir pra caminho errado, porque eu morava em bairro pobre, sabe? Então eu tive amigos que acabaram indo pra caminho errado, mas graças a Deus eu sempre tive uma coisa muito na minha mente, que eu sempre tive muita vontade de vencer. Eu sempre tive muita vontade de ganhar grana, mas a minha amizade ali não ajudava, né? E aí acabou que eu fiz muita besteira quando eu era garoto. Sendo que quando eu tinha 16 anos de idade, né, graças ao padrinho da minha irmã, ele era um cargo alto numa companhia de elétrica lá da minha cidade. E aí eu tava fazendo um monte de besteira, aí ele falando assim pra mim, cara, por que você não toma jeito da tua vida? Por que você não faz um curso técnico de eletrotécnica que eu te coloco dentro da Ampla? A Ampla era o nome da concessionária de energia da época, que agora virou Enel. E aí ele falou, eu te coloco dentro da Ampla pra você fazer um estágio lá, cara, você tem que tomar rumo e tudo mais. Aí me veio uma virada, eu falei, realmente, eu acho que eu tenho que tomar um rumo na minha vida. E aí eu falei pro meu pai, cara, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um curso técnico, não desses pagos, eu quero passar pro Cefet. Não sei se você conhece o Cefet. Conheço, em Minas Gerais também tem. Então, é o Centro Federal de Educação Tecnológica. E aí meu pai na mesma hora falou assim, cara, eu não vou nem investir em nada em você porque eu sei que você não vai passar. E isso foi pra mim, foi algo que me tocou, sabe? Eu paro acreditando no você, não, mas eu era muito louco. Ninguém era pra acreditar. Tem foto sua de antigamente? Eu acho que deve ter. Cara, eu tinha cabelo grande, assim, que eu jogava pro lado, né? E eu tentava esconder que eu já tava ficando um pouquinho de careca, né? Eu jogava pro lado, eu ficava mexendo assim pro lado, sabe? Gostava de andar de moto, era daqueles caras que gostavam de ficar empinando moto, sabe? Era bem louco. E aí ele, resumo assim, né? Ele falou que ele não acreditava em mim e a minha mãe veio, ela não tinha grana, meu pai era funcionário público de cargo técnico, então, por exemplo, não é dos mais fudidos, mas também não é nem classe média, sabe? É como se fosse hoje uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil reais, entende? Mais ou menos. Então não é o fudidaço, mas também não é um salário nem perto de ser ideal. E aí a minha mãe falou, Fernando, eu acredito em você, você vai estudar? Eu falei, mãe, eu vou estudar. E eu sempre tive uma coisa que é muito boa em mim, que eu sempre explorei muito, é que é a facilidade de aprendizado. Eu nunca gostei de estudar, né? Eu não gosto, assim, de estudar. Você pega rápido ali. Mas eu pego rápido. Por exemplo, em época de prova, eu não estudava nada, sabe? Eu quase não queria nem ir pra aula, eu queria ficar lá na parte do pátio, lá, de farra. Mas na época de prova, eu pegava ali meia hora antes e lia ali o conteúdo da prova e pum, passava, sabe? E aí eu peguei e comecei a estudar para passar nesse concurso. E aí eu passei. Sendo que nisso que eu passei no concurso, aí começou a me dar gosto de estudar. E aí eu falei, putz, então eu já vou emendar, por exemplo, numa engenharia, assim que eu acabar. Nisso, até então, eu nem conhecia o dropshipping, né? Eu era bem novo. Aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu só tive um emprego de carteira assinada até hoje, Mike. Até hoje eu só tive um emprego. E esse emprego, eu tive uma ascensão também muito, muito alta lá. Eu consegui subir de cargo muito rápido lá. E assim que eu me formei como
como engenheiro, assim que eu me formei, eu passei num concurso também da Petrobras, que era para ser inspetor de elétrica da Petrobras. E era algo que dava dando muita grana. Então as coisas aconteceram na minha vida muito rápido, sabe? Tudo acontece na minha vida muito rápido. Todo mundo pergunta assim, cara, mas como que você fez isso, aquilo, outro? Sinceramente, eu não sei. As coisas vão acontecendo e parece que eu tenho um planejamento para tudo, mas não. As coisas vão acontecendo, eu vou vivendo e é Deus. Só pode ser Deus, sabe? Eu acredito muito nisso. É Deus, eu sempre prezo por fazer o certo e vou vivendo cada dia. Por exemplo, eu sou totalmente perdido em data. Se você perguntar quando que foi a última vez que eu fiz uma viagem para tal lugar, eu não vou saber, nem um mês eu vou saber quando foi. Então eu só vou vivendo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu passei nesse concurso e na época, cara, dava muita grana esse concurso, né? Porque era algo que eram poucas pessoas que faziam, eu era responsável por aprovar a obra da Petrobras em elétrica. Sendo que eu tinha um amigo meu, que é o Paulo, que eu sempre falo, né, pra galera, que ele, do nada, ele queria comprar, não sei se você lembra, você provavelmente lembra dessa época, você é mais ou menos da minha idade, né, Mike? Não, eu tenho 22 só. Você tem 22 anos? 22. Cara, tu é muito novo. Tá zoando, eu tenho 28. Ah, tá. Falei, porra, então de repente você não vai lembrar disso e tal. Mas, por exemplo, a galera que tá em casa, não sei se você lembra, mas sabe MP3? Lembro demais, eu queria ter um na época. Esse meu amigo, esse Paulo, ele queria ter um na época. E aí ele não tinha dinheiro pra comprar, porque era caro pra caramba. Só que aí ele começou a ver que esses produtos não estavam vindo do Brasil. E aí ele começou a pesquisar de onde estavam vindo. E aí ele achou que conseguia comprar pelo eBay esse MP3 com valor muito mais baixo. E aí ele comprou. Aí quando chegou na casa dele, todos os amigos falaram, porra, mas eu quero ter também. Aí ele falou, então eu te vendo. Aí foi, vendeu pra um e foi lá e comprou. Ah, eu também quero. Ah, você quer? Eu consigo pra você. Quanto? É X. Aí ele comprava, mandava pra casa dele e falava, toma, tá aqui, seu MP3. Ele começou a fazer isso, ele começou a estudar sobre, né, esse modelo de venda. Intermediação de venda. Essa intermediação de venda. Aqui eu comecei a ver esse meu amigo vendendo esses MP3 e começou a vender muito. E ele sempre gostou, ele sempre foi aquele estilo mais nerd de saber mexer com programação, sabe? E aí ele começou a montar um sitezinho pra ele, começou a aprender sobre anúncio e começou a escalar o negócio. Começou a ganhar uma grana muito boa e eu vivenciando aquilo com ele. Aí eu falei, cara, me ensina a fazer isso, porque, porra, eu tô vendo que você tá ganhando muito dinheiro, né? E aí ele falou, Fernando, até te ensino, mas o que você vai vender, né? Você não vai vender a mesma coisa que eu, vai abrir uma concorrência. Não faz sentido eu te ensinar pra fazer a mesma coisa. Vai ser um tiro no pé. Aí eu falei, não, então eu vou pensar num produto. Aí eu tenho que achar um produto bom, é isso. Que nem você achou esse produto aí, eu tenho que achar um produto bom. Ele falou, se você achar um produto bom, aí beleza. Naquela época nem tinha as ferramentas que a gente tem hoje de mineração, não tinha nada disso. E aí eu comecei a querer pensar sobre produtos e tudo mais. E nisso foi, eu pensando e não achava nada que valesse muito a pena. Até que um belo dia, né, eu vi um pessoal falando sobre boneca reborn na internet. O que é isso, boneca reborn? Boneca reborn são aquelas bonecas que parecem de verdade, sabe? Que são feitas por artesãs. Elas simulam uma boneca de verdade mesmo. Ah, já vi, já. Já viu sobre já isso? Vi que o pessoal usava pra quem tá com filho e pra treinar ter o bebê. Não, na verdade, o mercado é muito grande de bebê reborn. Por exemplo, tem pra questão de treinamento, tem crianças, né, que querem ter como se fosse uma filha, por exemplo. Antigamente, quando eu comecei, as bonecas reborns eram somente feitas por artesãs. Então, um ticket de uma boneca reborn era de R$4.000, sabe? Doido. Então, eram só as crianças realmente que tinham muita grana que conseguiam comprar. E por que a criança queria ter? Porque parecia uma criança de verdade. Peso, tudo é igual, idêntica. Tanto é que se você passa, por exemplo, no aeroporto, parece uma bebê de verdade. Teve uma reportagem de uma boneca dessa que ficou no carro, que deu até a polícia, achando que era uma criança lá dentro. E era uma boneca dessa, uma bebê reborn. E aí, quando eu vi sobre aquilo, falei, cara, mas essas bonecas só vendem por artesãos e tudo mais. Se eu conseguir comprar, de repente, lá na China, com um valor muito mais barato e vender aqui. E aí eu comecei a pesquisar e achei fornecedor que fazia essas bonecas. Não eram tão iguais ao que uma artesã faz, mas elas custavam R$200, por exemplo. 200. Lá fora? 200. Lá fora. 200, de 4 mil para 300. 200, aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu acho que eu achei um produto bom pra eu vender, porque tá tendo demanda e tudo mais. No primeiro momento, o que aconteceu? O primeiro momento foi riso, né? Porra, tu vai vender boneca na internet? Seu amigo zoou pra caralho. Todo mundo, né? Eu falei... Eu tenho zoado. Não, todo mundo falou assim... Fala Barbie, você não filho Barbie.
Todo mundo falou, pô, mas tu vai vender boneca na internet? Eu falei, cara, mas isso aqui tá tendo pesquisa. Aí eu coloquei no Google Trends, por exemplo, né? Que o Google Trends é a ferramenta que a gente consegue ver questão de pesquisa. Já uma dica pro galera, Google, como é que chama? Google Trends. Pra galera usar. Exatamente. E aí eu falei, pô, tá tendo pesquisa disso sim. Falei, vou fazer um teste. Aí, só que ninguém levava fé em mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei as fotos e botei no Mercado Livre. Cadastrei lá, fiz uma conta bem rapidinho e coloquei. Por quê? Porque aquele negócio que até a gente tava conversando aqui, cara, você tem que saber o que é melhor pra você, sabe? Você não tem que ficar ouvindo muita opinião de muita gente. Por mais que as pessoas falem, não vai dar certo, ou zombem, sabe? Vão brincar com você e tudo mais. Mas eu acreditava que aquilo pudesse ter um futuro. E aí eu peguei e cadastrei no Mercado Livre. Nisso eu tava trabalhando como engenheiro, fazendo inspeção. Mas você já conseguiu fornecedor lá na China e já cadastrou no Mercado Livre daqui? Já consegui fornecedor na China, só que eu nem tinha comprado. Não comprei nada, não fiz nada. Tipo, eu só vi que o fornecedor lá era, por exemplo, R$200, R$250. Aí eu coloquei por R$1.000 de margem. Ou seja, eu coloquei por R$1.200 essa mesma boneca cadastrando no Mercado Livre. Falei, vou colocar lá, se sair venda, ok, né? Eu faço pedido lá e vamos ver o que dá. Aí passou uns 2 dias, do nada, uma notificação de venda. Aí eu nem acreditei, eu falei, que isso? Quando eu fui ver, essa boneca que eu tinha colocado tinha saído venda no Mercado Livre. Aí eu falei, meu Deus, eu zero reputação, zero nada, nem eu tava acreditando mais muito naquilo. Aí eu fiz o pedido pra pessoa e o fornecedor enviou e tudo mais. Na época demorava 60 dias pra entregar. O fornecedor enviou, falei, pô, pelo menos ele enviou, né? Aí eu falei, então já que ele enviou, a probabilidade disso realmente dar certo é maior. Vou começar a pegar outros modelos e vou começar a cadastrar no Mercado Livre também. Comecei a cadastrar outros modelos no Mercado Livre e começou, Mike, pá, sai venda de um, sai venda de outro, sai venda de um, sai venda de outro. Aí eu falei pro Paulo, ó, vem cá, olha isso aqui, cara. Tá vendendo? Tá vendendo. Aí ele, porra, tá vendendo. Falei, agora me ajuda, eu quero profissionalizar. E a sorte que eu tive também, que nesse meu trabalho eu ganhava bem, mas eu tinha muita flexibilidade. Eu, por exemplo... Quando você era engenheiro lá, quando você trabalhava com inspeção. Porque, por exemplo, eu ia fazer uma inspeção, ele dava assim, 7 dias para fazer a inspeção, sabe? E eu tinha que ir lá, fazer todo o procedimento e tudo mais e tal, e no final carimbar dizendo que tá aprovado ou não. Então, bem ou mal, né, eu tinha tempo livre lá para poder estar fazendo outras coisas. E eu aproveitava esse tempo livre para estar desenvolvendo mais o dropshipping em paralelo. Exatamente. E aí eu comecei a focar um pouco mais no dropshipping. Até que o Paulo me ajudou a fazer um site. Na época nem existia Shopify, né? Hoje é o que eu falo pra galera. Hoje tem a Shopify. Inclusive o link tá na descrição, tá, galera? Pra você abrir sua loja lá com 14 dias grátis na Shopify. Hoje, por exemplo, a Shopify é mamão com açúcar, né? Na época eu tinha que fazer o site, graças ao Paulo, o Paulo me ajudou bastante e eu não fiz nada, né? Era em OpenCart, é uma plataforma de código aberta, concorrente da Magento, da WordPress e tudo mais. É muito mais complexo. E aí comecei a profissionalizar, fiz esse site e comecei a vender muito mais. Até que chegou uma hora, Mike, que eu já não tava dando conta de fazer os dois. Eu tava trabalhar na Petrobras e com drop. Eu já não tava dando conta. Sendo que o drop eu tava ganhando muito mais dinheiro do que trabalhando fazendo inspeção. Aí foi que eu falei, cara, eu vou largar. Só que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, porque o salário era bom, sabe? Largar Largar a inspeção. Inspeção? Você pode chamar você de técnico lá? Na verdade, eu era inspetor de elétrica em elétrica. Eu era inspetor de elétrica em nenhum da Petrobras. Aí do nada, dropship. Aí do nada eu peguei e falei, vou abandonar e vou me dedicar somente ao drop. Por quê? Porque era algo que, bem ou mal, lá eu precisava ficar viajando, sabe? Eu viajava bastante. No dropshipping eu trabalhava, como todo mundo começa, de casa, né? Eu defendo muito você profissionalizar, montar um escritório, sim, mas depois que você já pegou tração. No começo, galera, é de casa mesmo, sabe? É aquilo que eu costumo falar. Cara, começa com o que você tem, mas começa, sabe? Só vai. Não fica querendo esperar um momento ideal, ter tudo do melhor. Não, começa. Só começa, por exemplo, porra... Você começou nem tinha dinheiro pra poder comprar a boneca fora? Não era dinheiro, não. Eu não tinha estrutura pra montar site nem nada. Eu peguei o Mercado Livre, eu peguei a foto lá, por exemplo, ninguém tava acreditando. Até eu tava começando a ficar desacreditado daquilo. Mas eu falei, não, eu não vou desacreditar até que eu tente. Porque eu só vou ter certeza se eu botar na prática. Então o que eu fiz? Eu falei, então eu vou pegar aqui e vou botar no Mercado Livre, que eu não vou ter custo com nada ali, ó. Rapidinho eu vou colocar e vou ver o que vai dar, né? Então tem que fazer, cara. Se você ficar esperando, por exemplo, não vou esperar ter um site profissional pra tentar vender essa boneca, não, sabe? Eu vou fazer com o que eu tenho. O que eu tenho é isso e eu vou mandar bala. Aí eu larguei da inspeção e comecei a focar somente no dropshipping. Cara, aí, ó, foi quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro. Nisso, Mike, eu levei praticamente quase 2 anos nisso, levando em paralelo, fazendo
dois negócios. Tocando os dois, porque eu não queria largar ali o osso, sabe? Eu ganhava bem, tipo, sei lá, hoje tá mais ou menos uns 35 mil reais que eu ganhava como inspetor da Petrobras, sabe? Pô, era bom, cara? Era bom, era um salário muito bom, sabe? Era um negócio muito, muito fechado, eram poucos inspetores que faziam. Eu fazia inspeção internacional, por exemplo, pra Petrobras, sabe? Então eu ganhava muito bem. Então pra eu largar aquilo, eu fiquei muito tempo ali no paralelo. Só que, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa. Quando eu larguei, eu lembro que eu conversei, aí eu falei com o Paulo. Tinha quantos anos nessa época aí? Cara, nessa época eu tinha 22 anos, 35 pau, né? 22, 23 anos. Que doido, hein, 23, cara? Bacana, 23 né? anos. Aí foi quando eu larguei, eu falei com o Paulo, Paulo, cara, vamos fazer o seguinte, agora que eu larguei, é pra cair de cabeça nesse negócio, vamos meter marcha aqui, vamos escalar. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos alugar um escritório junto, a gente aluga um escritório e a gente começa a colocar funcionários pra trabalhar, sabe? Pra realmente começar a alavancar, pra crescer. Mais a operação. Aí ele falou, vambora, tô dentro. Aí a gente alugou o nosso primeiro escritório, eu lembro até hoje, era um escritório até bem bacana, bem bonito, e a gente começou a fazer processo seletivo pra contratar os primeiros funcionários. Eu lembro na época que foi difícil contratar os primeiros funcionários. Por quê? Porque eu era muito novo e muita gente, por exemplo, não levava muita fé, sabe, em mim, na minha empresa e tudo mais. Mas, enfim, eu consegui colocar funcionários pra começar, né, novinho mesmo, consegui ter funcionários. E eu lembro que em menos de 6 meses, Mike, eu tive que sair do escritório porque eu já não tinha mais espaço. Eu e o Paulo, a gente já não tinha mais espaço dentro do escritório para colocar novos funcionários. Eu tive que sair. Isso em menos de 6 meses. Eu não lembro exatamente quantos meses eram, mas eram menos de 6 meses. Eu tive que sair e alugar um escritório somente para mim. Aí que eu comecei a entender, né, o quão é importante você realmente focar naquele projeto, naquilo que você acredita, sabe? E ir até o fim daquilo. Aí eu aluguei um escritório somente para mim e comecei a colocar mais funcionários. Nisso, cara, eu vendia muita boneca. Aí eu falei, quer saber?